olha aí, ó, se você teve essa experiência já, né, dando aula, né, de biologia e ciências, você já tem algumas atribuições aí, algumas particularidades que são extremamente importantes para quem vai trabalhar com licenciamento ambiental, sobretudo na busca, porque, né, se você já tem essa lida, olha só que interessante isso, né, às vezes a gente acha, não sei nada, não, pode ser que você não saiba tecnicamente ali alguma passo a passo, alguma coisa do rito processual, mas o fato de você ter dado aula te dá uma mais segurança, né, do que você, quando você for falar com alguma pessoa, né, tenho certeza que o professor, ele consegue se expor bem, ele consegue articular bem as palavras, isso são características que devem ser valorizadas e enaltecidas por você mesmo, tá? Então, não é o somente tive experiência. É que, nossa, é muita experiência quando você dá aula, tá? Vamos pensar nisso, tá? Milene, Milene é minha sócia, que legal, Keila, que legal, show de bola. A Milene aqui, Santana, show de bola. Bacana, prazer, Milene, então, né? Solange falando que é engenheiro ambiental, Ipatinga, Minas Gerais, estou na CLT estudando para ter mais segurança para fazer licenciamento ambiental, minha fonte de renda. Solange, que bom, fico feliz de saber isso daqui. Posso te garantir, tá? Olha, garantir que dentro, né, de uma jornada de CLT, pode ser realmente difícil, mas você consegue encaixar dentro de uma semana de quem trabalha na carteira, período de se preparar e estudar e saber o que você tem que fazer, para daí, quando você for agir, você conseguir também com parceiros, né? Você vê que é possível fazer essa troca gradual, e é bem interessante isso que você está falando, porque tem muita gente que pretende, né, tem esse objetivo, e não precisa sair bruscamente e cair no mercado de trabalho. Você consegue fazer essa busca gradual, né? Lógico, no começo vai ser muito difícil você conciliar alguns trabalhos ou até mesmo visitas ao longo da semana, né? Para isso, já te recomendo de cara, já formar uma parceria, que seja uma pessoa que esteja no mesma pegada que você, porque tem muita coisa que precisa fazer sem falar com o cliente, sem falar com o órgão ambiental, que é preparar isso. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, como que a gente organiza isso, né? Para prospectar cliente, para ir atrás de oportunidades de licenciamento ambiental. Então, você está no lugar certo aqui no Formação Ambiental, que é disso que eu gosto de tratar também, né? Esse planejamento e algumas ações necessárias, beleza? E a Viviane falando, será que eu tenho condições de ir para uma área nova, como consultoria ambiental e licenciamento ambiental? Com certeza. Bióloga, né? Falou que é bióloga, formada já deu aulas também. Também, Viviane, recomendo que você, vou trazer algumas informações aqui. É lógico que no canal da Formação Ambiental tem várias informações também relacionadas a técnicas, né? Ao que você precisa fazer para conseguir executar um trabalho, né? E recomendo também esse parcerias, que no começo, quando a gente não tem muita certeza ou segurança aí, o fato de você ter outras pessoas que estão próximas e que podem te orientar ou compartilhar as dificuldades, podem crescer juntas, tá? Então, sozinho é mais difícil, ainda mais no licenciamento ambiental. É muito melhor se tiver alguém para compartilhar e discutir, né? E assim a gente vai crescendo. Mas posso garantir que qualquer um que tenha vontade e tenha, né, conhecimento, pelo menos algum conhecimento técnico, pode desenvolver todos os outros conhecimentos para conseguir trabalhar com licenciamento ambiental, né? Eu falo, tem gente que pode trabalhar sem sequer ter experiência, desde que ele saiba juntar pessoas. A pessoa, se ela tem experiência, beleza, ela pode conseguir conduzir um processo, mas ela não vai conseguir fazer todos os leques de atividades que um trabalho de licenciamento ambiental geralmente necessita. Então, network é a palavra-chave tanto para você quanto para a Solange, tá? Vamos lá, aula com cara do meu brainstorm de ontem. É isso aí, Keila, né? É isso aí, é importante esse tipo de reflexão e é importante a gente compartilhar isso daqui, tá? E é por isso que eu gosto de trazer assuntos como esse, para que a gente possa sair um pouquinho da caixinha, né? Não ficar falando somente aqui do rito processual, mas sim do que está no nosso alcance, né? Do que eu posso fazer, tá? Então, como que eu organizaria uma agenda típica para quem quer trabalhar ou conseguir um trabalho de licenciamento ambiental? Então, você vai ter que primeiro num domingo, recomendo, olha aí, né? Estamos se aproximando no final de semana e tal. Você vai planejar e organizar a sua agenda pessoal e a sua agenda profissional, tá? Então, se você, né, já faz isso, ótimo. Se você não faz, é pegar literalmente um papel, né? Fazer lá um risco, lá, hora por hora, né? Ter lá as tuas caixinhas e falar o que você vai fazer em cada hora. Então, organização, planejamento de uma semana, tá? Se uma das dicas que eu trouxe aqui é você começar com atividades pessoais, então já reserva. Que hora você gosta de acordar? Né, não gosto de acordar cedo. Não, mas tente acordar pelo menos cedo para ter esse tempo para você, para daí você começar a trabalhar. Então, com exercício, com meditação, enfim, organize e separe. Pessoal, profissional, ao longo do dia, tá? De manhã, na segunda-feira, tá? Pelo menos reserve uma hora para você prospectar. Né? Como assim prospectar? Bom, existem formas e formas de se prospectar trabalhos de licenciamento ambiental. Uma delas é você buscar licenças ambientais emitidas nos órgãos ambientais, tá? É uma das formas, tá? Então, se você não sabe como fazer isso, provavelmente no canal deve ter alguma aula. Eu preciso colocar um cartão aqui, né, para vocês toda vez que eu trago esse conteúdo, mas sobre técnicas de prospecção, uma delas é você entrar no site do órgão ambiental e ir atrás das licenças emitidas, tá bom? É claro, tem
várias outras atividades interessantes de se pensar, de se refletir qual o tipo de atividade que é licenciável, qual que eu quero trabalhar, ok, mas eu já estou partindo do princípio aqui que a gente tem que organizar essa semana aqui agora, né, e eu vou precisar agora começar a prospectar. Então, na segunda cedo, você já vai colocar lá que você vai prospectar licenças emitidas. Se você quiser, pode substituir por atividades licenciáveis, empreendimentos que estão no seu entorno, né? Conversei com aquela esses dias, ela estava começando a fazer esse raio de prospecção e justamente, né, quais são as atividades no seu raio, da sua região, que são passíveis de licenciamento. Se você ainda não fez isso, tá aí, ó, uma ótima atividade para uma segunda-feira de manhã, caso você não seja CLT, né? Ou final de semana, para quem é CLT, pega a bike, pega o carro, caminhe, né, no seu bairro e vai mapeando atividades que você entende, né, e já acredita que são passíveis de licenciamento. As atividades passíveis de licenciamento ambiental, elas geralmente estão contidas aí em resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente do seu estado, que são aquelas que vão determinar quais são as atividades de impacto local, né, aquelas que são um impacto mais restrito ao município, né? Então, a gente tem diversos tipos de atividades de comércio e serviço, como panificadoras, oficina mecânica, lavacar, supermercado, farmácias, restaurantes, pousadas, hotéis. Muitas vezes, elas precisam de um alvará, né? Muitas vezes, elas vão ter que, todas elas precisam, não muitas vezes, todas elas precisam de alvará, e muitas vezes, para que o alvará seja emitido, é remetido ao Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que ela dê um parecer sobre a necessidade de implantar alguma medida de controle ambiental. Essas atividades que geram algum tipo de poluição, algum tipo de degradação, elas podem sim ser passíveis, dependendo do porte de licença ambiental. E para isso, é interessante pesquisar, estudar, mas pega um dia, né, na sua agenda aí, eu estou propondo que seja logo cedo, vai mapear isso daí, vai atrás, né? Se você já sabe quais são, à tarde você vai reservar pelo menos uma hora para você ir atrás dos contatos dessas empresas, dos nomes dos proprietários dessas empresas, porque no dia seguinte você vai fazer a prospecção. Então, percebam que se você não planeja a sua atividade, a sua semana, você vai começar a semana e vai digitar no Google o que é o licenciamento ambiental. Pronto, já se perdeu em mais de 20 milhões de resultados e não vai te adiantar nada, né? O que a gente precisa saber é o que eu quero, como que eu vou fazer isso, e eu vou travar horas do dia para isso, momentos específicos, tá? Se você conseguir travar uma hora de manhã, uma hora de tarde, já tem 2 horas no dia, né, que você tirou ali da cartola, tirou da manga para fazer isso, exatamente isso e nada mais do que isso. Então, foque nas atividades, exatamente. Se você está prospectando licença, você não vai atrás de termo de referência, você não vai atrás de legislação, se você está prospectando legislação, você não vai atrás de notícias, enfim, tem que reservar cada momento para cada tema, tá? Então, beleza, à tarde você vai ter um momento, então, deixa eu ver o que eu separei aqui, buscando contato e o nome desses proprietários, tá? Por que o nome? Porque é importante na hora de prospectar, eu falo isso no curso do Formação Ambiental, na hora de você prospectar é muito diferente a abordagem de quem está falando com alguém que é responsável pela empresa, né? Alô, eu posso falar com o proprietário? Ou, alô, eu posso falar com o João da Silva? Né? Você falar o nome, você ganha muito créditos na técnica de script de vendas, então é importante você ir atrás dessa informação do nome do proprietário, tá?